Olá, eu sou Eduardo Duarte, professor da disciplina Psicologia do Trabalho e Organizações, e estou mais uma vez aqui com você para fazer algumas considerações sobre a unidade 2 do seu material de estudos. Nessa videoaula, eu gostaria de conversar com vocês a respeito das transformações ocorridas no mundo do trabalho desde o século XIX e os seus impactos nas relações estabelecidas entre empregados e empregadores. Aliás, você já parou para pensar o quanto as relações de trabalho se modificaram com o passar do tempo? Com certeza sim. Essas alterações estão relacionadas aos meios de produção, ou seja, a maneira pela qual as instituições organizam a sua produção. Para melhor compreensão sobre esse tema, é preciso resgatar um pouco da história do sistema capitalista de produção. No final do século XIX, a Europa e os Estados Unidos passaram por um momento de grande transformação na economia que ficou conhecido como a Segunda Revolução Industrial. Um dos principais marcos dessa época foi a substituição da máquina a vapor pelas máquinas movidas a eletricidade, o que garantia uma aceleração da produção. Paralelamente, influenciado pelo desenvolvimento das indústrias, nascia também o sistema capitalista de produção, que se caracterizava pela acumulação do capital, ou seja, pela obtenção do lucro em meio ao processo produtivo. Para que esse objetivo fosse atingido, os donos das indústrias começaram a pensar várias estratégias destinadas a aumentar o lucro das organizações. Já no início do século XX, 3 modelos de gestão começaram a se destacar no mercado da época: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Frederick Taylor, engenheiro mecânico norte-americano, foi o precursor do Taylorismo. Essa modalidade se caracterizava pela divisão do trabalho e a dedicação exclusiva do operário a uma só tarefa. Dessa forma, o trabalhador não precisaria conhecer todo o processo produtivo para realizar suas atividades. Bastaria que ele se dedicasse a apenas uma parte do processo e buscasse o aperfeiçoamento dessa rotina diariamente, o que resultaria na excelência do seu trabalho. Com essa estratégia, o Taylorismo aumentava o seu volume de produção, promovia a especialização do operário e ainda uma espécie de alienação mental do trabalhador, tendo em vista a rotina sistemática a que ele era submetido. Influenciado pelo Taylorismo, Henry Ford iniciou, mais tarde, um sistema que ficaria conhecido como Fordismo. Esse sistema se caracterizava pela inclusão de uma nova tecnologia que tornava mais ágil todo o processo produtivo dos seus veículos de fábrica, em especial o Ford T. Assim, os operários da linha de montagem eram perfilados em frente a uma esteira rolante por onde passavam todas as peças destinadas à montagem dos veículos, cabendo-lhes apenas a realização das respectivas tarefas no menor tempo possível. O aumento na produção do Ford T elevou as vendas da fábrica e resultou no enriquecimento da Ford num curto espaço de tempo. Mas a insatisfação dos operários em relação ao controle excessivo a que eram submetidos, tanto na esfera profissional quanto pessoal, levou o Fordismo a uma crise sem precedentes na década de 60. Paralelamente, um novo modelo de trabalho idealizado pelos engenheiros Taishi Ono e Eiji Toyota surgia no Japão após uma implementação bem-sucedida na fábrica da Toyota. Esse modelo ficou conhecido mais tarde como Toyotismo. A tímida economia decorrente do pós-guerra, aliada a uma área geográfica restrita, impedia que as indústrias japonesas estocassem grande quantidade de material, o que certamente resultaria no aumento do custo de produção. O desafio das indústrias era produzir apenas o que fosse consumido, algo que ficou conhecido como just-in-time. Dessa forma, a produção se mantinha em sintonia com o comportamento do mercado. Quando a demanda era alta, as indústrias aumentavam a sua produção. Quando a demanda era baixa, as indústrias diminuíam a sua produção, evitando assim a necessidade de reserva de espaço para estoque. E se por outro lado houvesse uma nova demanda no mercado, as indústrias e seus colaboradores deveriam estar aptos a atendê-la. Ou seja, diferente do que acontecia no Taylorismo e no Fordismo, no Toyotismo os trabalhadores precisavam conhecer todas as etapas do processo produtivo e acompanhar o comportamento do mercado. Fato que exigiu uma hiperqualificação dos profissionais. O sucesso do Toyotismo se disseminou por todo o mundo ocidental
resultando na flexibilização do mundo do trabalho e na maior participação do trabalhador no processo produtivo. Os resultados dessa mudança foram evidenciados no Brasil por meio da Constituição de 1988, onde alguns direitos trabalhistas foram incorporados às relações formais de trabalho, tais como licença maternidade, licença paternidade, redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas semanais, direito ao aviso prévio, limitação das horas extras, dentre outros tantos direitos que nós temos hoje formalizados na consolidação das leis trabalhistas. A introdução do Departamento de Recursos Humanos na estrutura das organizações também representou um avanço nas relações formais de trabalho. Essa área, que até então se dedicava às ações relacionadas a departamento pessoal, passa a ampliar o foco de atuação e se voltar para as práticas de atração, retenção, manutenção e desenvolvimento dos seus trabalhadores, promovendo assim a mediação entre empregados e empregadores. Como você pode perceber, as transformações ocorridas no mundo do trabalho desde o século XIX repercutem até hoje na vida dos trabalhadores. Sendo assim, nessa videoaula vimos como se deu a evolução do sistema capitalista e sua influência nas relações de trabalho. Vimos o quanto a participação ativa dos colaboradores se faz necessária tanto para o seu desenvolvimento como para o desenvolvimento das organizações. E ainda de que maneira a área de recursos humanos desponta como mediadora nessa relação interna entre empregados e empregadores. Para terminar, quero deixar aqui mais uma dica de atividade. Faça uma pesquisa informal a respeito do novo papel do RH nas organizações. Você vai perceber o quanto essa área tem contribuído para promover o alinhamento entre as necessidades das pessoas e a necessidade das organizações. E não deixe de estudar todo o conteúdo da sua disciplina. Um forte abraço e bons estudos!